Hoje você vai aprender, hoje você vai aprender uma Red Pill, porque o que eu tenho para falar para você provavelmente não fará sentido no primeiro momento, mas eu vou explicar como isso é plausível e como isso deveria estar nos livros de história. Se eu chegar para você e falar que o ser humano nunca teve 2 metros, 1,70 m de altura, mas sim uma altura muito mais colossal, você provavelmente vai querer jogar pedras em cima de mim. Aí chega o historiador, chega o geólogo, chega o paleontólogo e fala assim para você: na era pré-diluviana, a libela que tinha esse tamanho, ela tinha 1,5 m, 2 metros. Na era pré-diluviana, o inseto que tinha esse tamanho, tinha esse tamanho inteiro aqui. Então, eles vão falando que na era né, a era paleontóloga, que é a era pré-diluviana e a era paleontóloga é praticamente a mesma coisa, eles vão falando que tudo era gigante, tudo. As frutas eram gigantes, as árvores eram gigantes, os insetos eram imensos, tudo era gigante. Aí quando chega a vez do ser humano, que veio do Neandertal, que veio do ancestral em comum, que é o macaco, simplesmente tanto o macaco quanto o ser humano na era paleontóloga era desse tamanhozinho, era 1,70 m. Então assim, olha como é que a ciência ela é fajuta. Eles falam que o mundo inteiro era gigante na era paleontóloga, que tinha o triplo, entre o dobro e o triplo de oxigênio, e o dobro e o triplo de pressão atmosférica. Então era muito oxigênio condensado que se produzia gigantismo. Só um adendo aqui, eu vou interromper a história para te falar de um fato científico. Cientistas americanos já recriaram um tanque d'água que eles injetaram o dobro de só o dobro de oxigênio, ok? No tanque d'água, fizeram um controle de pressão na água, ok? Com muito oxigênio que eles jogaram lá dentro e praticamente começaram a cultivar tilápias. A tilápia, que era para ter esse tamanho, teve um tamanho colossal. Então, se os caras conseguiram recriar isso em laboratório, imagina como era no passado. Então, a era paleontóloga, você tem animais imensos. Mas quando chega a hora do macaco e do ser humano, que em teoria tem um ancestral em comum, simplesmente esses passaram pela era paleontóloga com o mesmo tamanho, né? Ah, você acredita mesmo? É óbvio que não. Então, só pelo fato de a era paleontóloga produzir gigantismo e o ser humano ter vindo de uma evolução desse termo, você consegue imaginar só pelo que eles dizem que o ser humano é imenso. Só que a história correta não é era paleontóloga, mas sim era pré-diluviana. E a era pré-diluviana nós tivemos seres humanos imensos, seres humanos com uma estatura colossal. Então você tem, por exemplo, o túmulo de Noé, que é resguardado até hoje, tá? Pelo Islã. Se não me falha a memória, ou é o judaísmo ou é o Islã. Eu creio que seja o Islã. Eu vou mostrar para você o túmulo aqui de Noé e você vê que o túmulo do cara tem 9 metros. Aí eu vou te fazer uma pergunta: para que alguém vai construir um túmulo de 9 metros se o cara não tem 9 metros? Então, basicamente, olha o tamanho de um ser humano e olha o tamanho do túmulo de Noé. Faz algum sentido para você? Aí você vai me dizer: não, é porque eles estão guardando tesouros nesse túmulo. Tudo bem, cada um pensa dessa maneira, eles estão guardando tesouros no túmulo. Eles podem guardar tesouros no túmulo. Só que esse aqui, ele é mais largo, tá? Só que é o seguinte: se você acha mesmo que eles guardariam tesouros no túmulo, eu creio que não. Eu creio que não. Eu creio que se fosse guardar tesouros, seria em outro local, não aberto e exposto ao público. E aí, praticamente, o túmulo do cara não pode ser aberto, né? Isso já mostra uma coisa por trás. E você tem o tempo todo na Terra a questão dos gigantes. Se você colocar assim, gigantes Nefilins, se é que o Google tá de bom humor, né? Você vê seres humanos na história que já foram imensos, ok? Seres humanos na história. Isso aqui não é um robô, não é um brinquedo, é um ser humano, tá? O cara com 4,5 metros de altura, ó. Só para te mostrar. Então nós tivemos isso aqui no passado. Só que a história não vai te mostrar, né? A história, ela não vai querer te trazer. E assim, não só isso, como a gente tem essas evidências. Como a gente tem evidências de seres humanos imensos. Só que é como eu digo para você, toda vez que se descobre algo, os caras vão lá e ofuscam. Ou não incentivam o trabalho da pessoa, ou simplesmente o governo confisca. Por exemplo,
a Arca de Noé está na Turquia, ok? A Arca de Noé não é o tamanho convencional na Bíblia. Porque o tamanho convencional na Bíblia, o ser humano tem 1,70 m. Então, se você pega a região que é medida na Bíblia, não faz o menor sentido, não cabe todos os animais. Até porque não foram só um par de animais, foram bem mais animais do que você imagina. Então, assim, teve vezes na Arca de Noé que foram 10 animais da mesma espécie. Então, quando você analisa aquilo ali, não faz sentido. Mas com um ser humano de 9 metros, como é o túmulo de Noé, fica mais fácil, porque isso aqui vai ter praticamente 1,5 m, né? 5, 6 vezes maior do que nos é contado. Então, a Arca de Noé foi encontrada na Turquia, os caras fizeram estudos e descobriram que estava lá. Inclusive, eu vou até colocar aqui, Arca de Noé, Turquia, tá? Só para você ter mais ou menos uma ideia. Encontraram a Arca de Noé lá na Turquia. E é um tamanho diferente da Bíblia e é um tamanho colossal, tá? É um tamanho, assim, imenso. Aí eu falo para você uma coisa, é o tamanho da montanha. Olha, de uma montanha a outra, é o tamanho da arca. Não condiz com o tamanho que é falado na Bíblia. Por quê? Porque o ser humano era muito maior. E aí, meu irmão, fizeram estudos, né? Fizeram estudos, escavações, e simplesmente o governo chegou 2 dias depois e confiscou todos os dados. Todos os dados. Eles descobriram que a montanha ela tem madeira petrificada. Eles descobriram que essa arca tem 3 andares. Descobriu um monte de coisa, só que o governo confiscou. E agora essa é uma região protegida pelo exército. Que maravilha! Tá vendo como os caras querem o tempo todo ocultar a verdade da gente? Então vamos lá, a Arca de Noé, ok? Nós temos quantos casos que nós não temos aí de seres humanos imensos, caras, que são descobertos. E aí você fala, mas como é que pode ter um crânio desse tamanho e um crânio desse tamanho? Que é um pouco menor, mas ainda assim é maior que o ser humano. É porque o ser humano está diminuindo de tamanho ao longo dos anos. O ser humano está diminuindo de tamanho. O ideal é que o ser humano tivesse 60 metros de altura. Esse era o ideal. Isso aqui é uma montagem, tá? É uma montagem, não, uma exposição. Mas o ideal é que o ser humano tivesse 60 metros de altura. Então, o que está acontecendo com o ser humano para que o ser humano esteja diminuindo de tamanho ao longo aí do tempo? Eu vou te falar o porquê que está acontecendo isso. Mas olhe bem essa imagem aqui. Na Europa, é muito fácil de você encontrar essas portas gigantes aqui. Para que alguém vai construir uma porta de... Não, olha o tamanho do ser humano. Vamos estipular que o cara tem em média 1,80 m, ok? E o eixo da variante é aqui, ó, onde começa o tamanho dele. Então até mais ou menos aqui dá 1,80 m. Até mais ou menos aqui dá 3,60 m. Até mais ou menos aqui dá uns 4,50 m, dá uns 5 metros. Essa porta aqui provavelmente deve ter uns 5 metros de altura. Para que você teria uma porta de 5 metros de altura? Faz algum sentido se você tem apenas 1,70 m, 1,80 m? Olha só, a porta que você compra numa construção de uma casa, ela é padronizada em 2,10 metros. É o padrão da altura da porta de casa. Eles fazem um padrão para quê? Para que uma pessoa de até 2 metros e pouco não esbarre a cabeça. Porque não é convencional ter alguém acima de 2 metros. É raro. É muito raro. É coisa de 1 em 10 mil. Então, praticamente, os caras fazem a porta de 2,10 padronizada. Ok? Por que os caras não fazem a porta de 4 metros? Porque ninguém tem 4 metros. Agora, por que alguém faz uma porta, não só essa porta, mas as portas de dentro, por que alguém faz uma porta de 6 metros, cara? Por quê? Pensa um pouco. Então, não é só uma porta, são várias portas imensas. E aí eu falo para você uma coisa, há 400 anos atrás, que era o reinado de Tartária, ok? Uma civilização que foi extinta, eles tinham 4 metros de altura. Os tartarianos tinham 4 metros de altura. A humanidade, no ano de 1600, tinha 4 metros de altura. E o que aconteceu para o ser humano ficar com 1,70 m? Nós vamos chegar nessa informação. Então, olha o tamanho do ser humano em relação à porta. E não é só uma porta, são várias portas. Várias portas. Ó, olha o tamanho. Então, o que está acontecendo e por que o ser humano, as coisas foram se perdendo, né? Vamos lá, olha o tamanho disso aqui, ó. Por que essas portas, tá vendo? Por que essas portas aqui, ó, todas elas, ó, desse tamanho, por que elas são tão grandes assim? Porque os seres humanos eram maiores, eram bem maiores. Então, essas portas gigantes que você encontra, olha o tamanho do cara aqui, ó, mexendo na porta. É porque o ser humano era desse tamanho, tá? E aí as coisas foram reduzindo.
Aí você fala, mas como que um ser humano, uma porta como essa, ela... Vou abrir aqui só para você ter mais ou menos uma ideia. Como é que o ser humano reduz de tamanho? Como é que é possível isso, né? Aí nós temos aqui uma resposta, né? Como sempre, a elite mundial vem mostrando indícios, né? A elite mundial ela vai mostrando aí indícios do que está fazendo com a genética humana, com o DNA humano, né? Toda terapia parará pururu genética que altera o DNA humano deixa o ser humano menor e mais desprovido de Deus, né? Então olha só, eu vou lá, Nabucodonosor estátua, olha só. Só para você ter uma ideia, tá? Que eu tô te passando a verdadeira Red Pill que beira Black Pill. Olha só para você poder entender. Eles falam que a estátua de Nabucodonosor é a representação dos impérios. Isso é mentira, tá? Alguém foi lá e inventou essa lorota na Bíblia. A representação da estátua de Nabucodonosor tem relação com o sangue humano e a altura humana. Por exemplo, aqui está uma altura de 60 metros, aqui passa por uma altura de 16 metros, 8 metros, 4 metros, 2 metros e agora 1,70 m. É essa a verdadeira história de Nabucodonosor. Então, por exemplo, o sangue de ouro, olha só, sangue de ouro, tá? Olha só para você ver. Hoje em dia é raro, mas sim, né? Existe. Não é impossível, existe. É raro, existe. Tá? Coloca na sua cabeça que esse sangue existe, ok? Não é impossível de ter. O ser humano sobrevive com isso aqui dentro dele, ok? Só para te avisar. Olha só, deuses do Egito. Só para você ter mais ou menos uma ideia. Em Deuses do Egito, eu já trouxe análise desse filme aqui no canal. Esses caras, quando sangram, tá? Que são anjos caídos, eles sangram ouro, tá? E aí, não, de novo, nós tínhamos o ouro monoatômico no nosso sangue, ok? Que fazia com que os seres humanos vivessem 1000 anos. Depois, nós tivemos o sangue de prata, ok? Prata, que na verdade aqui, essa representação aqui do prata, tá? Vou te falar que você vai entender mais ou menos, olha só. Sangue prateado. Vamos ver se o Google vai mostrar. Não vai. Já era. A informação se perdeu, né? É incrível como a informação, eles ocultam tudo, né? É incrível. Mas tivemos, após o ouro, nós tivemos um sangue, né? Que ele tinha as suas propriedades medicinais, que é o sangue de prata. Por isso que a prata coloidal age no seu sangue. A prata coloidal, inclusive, deixa eu só dar um adendo para você aqui. Olha só, eu vou só interromper esse vídeo aqui rápido, tá? Tá vendo isso aqui? Essas informações, olha só, vou só passar devagarzinho. Você vai ler, eu não vou poder falar. Você vai ler, eu não vou poder falar. Vai lendo, vai lendo. Tá vendo isso aí? Tá vendo isso aqui? Pois é. Essas informações eu falo para os meus alunos do conteúdo premium, tá? Eu não deixo publicado mais o vídeo, mas o cara que me pergunta, eu troco uma ideia com ele, tá? Então, basicamente é o seguinte, só para te explicar. Por que você acha que existe cobre coloidal, prata coloidal e ouro coloidal? Por que você acha que a prata coloidal ela tem tantos benefícios como assim? É simplesmente o melhor antibiótico do mundo. Não tem nada, cara. Se eu for falar da prata coloidal aqui, a gente descarta a medicina no lixo. Porque é o melhor antibiótico do mundo, é o melhor anti-inflamatório, o melhor antifungicida, antiparasitório. Cara, a prata coloidal, por que ela praticamente reanima a pessoa? Faz com que a pessoa... Porque o sangue humano no passado tinha prata. O sangue humano começou com ouro, aí fizeram aquela terapia genética, mudou para prata, fizeram de novo, mudou para, no caso, bronze, depois cobre, né? E olha só esse sangue aqui, ó, sangue de cobre, olha só, cobre. Vai ser difícil, né? Mas olha só, esse animal aqui, ó, ele produz o sangue de cobre, ok? E eles vendem no mercado, eu esqueci o nome desse animal, eles vendem no mercado o sangue desse animal aqui, ó, tá? Pra quê? Pra curar pessoas, porque o sangue dele é sangue de cobre, eu esqueci o nome, caranguejo, deixa eu só ver se eu vou conseguir achar, olha aqui, eles vendem esse sangue azul que tem cobre.
Por que eles vendem esse sangue azul? Por causa do cobre, porque o cobre faz bem para a saúde. Aí existe um mercado inteiro que as pessoas injetam e tomam esse sangue para poder sobreviver e ficarem mais turbinadas. Por que as pessoas estão tomando isso aqui para ficarem mais animadas, tá? Vou te explicar o porquê. Porque o sangue humano tinha cobre no passado. Ele foi caindo as camadas. Hoje, nós temos um sangue ferroso, dióxido ferroso. O sangue vermelho é ferro. E esse sangue que nós temos, esse sangue de ferro, é um sangue que nos adoece, nos faz viver apenas 70 anos. Mas no começo era ouro. E aí é o que eu te falo, o ser humano quando tinha 60 metros de altura tinha sangue de ouro. Depois foi caindo para prata, depois foi caindo para bronze, cobre, ferro. E agora eles dizem que é o ferro misturado com barro. Que na verdade é o sangue negro, que vem do Black Pararapururugô. Então essa é a Red Pill, meu irmão. Aí tu fala assim, tá meio exagerada essa história também. A elite mundial, ela mostra o tempo todo, tá? Através de filmes, o que eles fazem com a humanidade. Então, tu pega esse filme, A Pequena Grande Vida, tu pega esse filme para analisar, e o filme é o seguinte: devido às mudanças climáticas, aquecimento global, devido à situação do planeta, né, os recursos estarem entrando em extinção, claro, né, sempre é essa desculpa, eles propõem uma solução. A solução é reduzir o tamanho do ser humano. Assim, os recursos vão se multiplicar. Porque se todo mundo tiver um terço do tamanho, é como se a Terra aumentasse de tamanho 3 vezes e os recursos aumentassem 3 vezes. Então eles propõem reduzir o tamanho do ser humano, que é a ideia dos caras aí. E aí praticamente o que eles vão fazendo? Eles vão reduzindo, eles começam a trabalhar em cima disso para reduzir o tamanho do ser humano. Então praticamente, olha só, uma única garrafa de vodka aqui, ó, dá para atender assim umas 1000 pessoas. Então fica muito mais prático para eles terem um tamanho reduzido, né? Esse filme aqui, ó, Pequena Grande Vida, é cheio de mensagens subliminares esse filme aqui. E aí você analisa o filme e as pessoas, elas vivem, né, no ambiente controlado e elas estão protegidas por um cilindro, por um acrílico, igual o cara está observando, e tem vários acrílicos aqui. Então, olha só, eles reduzem o tamanho do ser humano e colocam uma abóbada para o ser humano viver naquele ambiente ali. Sério, às vezes eu fico pensando que loucura que é essa, né? Mas se não fosse explicado. E aí o ser humano fica pequeno, você vê o tamanho, olha só, tamanho do ser humano que fica, e ele isso aqui. Aí, como eu digo para os meus alunos, né? Daqui a mais ou menos 300, 400 anos, vai ter um gordinho de tetas de 50 centímetros falando que existiam gigantes de 1,80 m, no meu caso 1,88 m, vai falar que existe gigantes de 1,80 m e vai ter esse gordinho de 50 centímetros, vai ter um canal no YouTube 2.0 e vai falar assim, olha, no passado tinha os seres humanos de 1,80 m. E aí vai aparecer um monte de gente falando assim, esses comparacionistas são loucos, ser humano com 1,80 m, que loucura que é essa, meu irmão? Carninha é muito louca. O ser humano com 1,80 m, não. O ser humano tem 50 centímetros. Por quê? Porque depois que reduzir o tamanho da humanidade, as pessoas vão acreditar que aquele tamanho sempre foi o tamanho da humanidade. Então, quando a gente olha para alguém que é gigante, por exemplo, esse cara olhando para esse cara que é gigante aqui, a gente fala, nossa, é um gigante. Não, ele não é um gigante. Nós é que somos miniatura. Nós é que somos miniatura. Os anjos têm 60 metros. O ser humano, além de ser criado em mais semelhança do autismo, também tem 60 metros. Cara, nós somos miniatura, você não entendeu? E o próximo miniatura agora é 50 centímetros. Sei lá o que os caras vão fazer. Se o ser humano tinha 4 metros em Tartaglia, agora tem 1,70 m, imagina o próximo. Né? Então é isso, eles querem reduzir o tamanho do ser humano. E aí, meu irmão, sabe o que acontece quando você reduz o tamanho do ser humano? Você reduz todas as capacidades humanas, todas. Inteligência, convívio com o Criador, tudo é reduzido. Agora, por que eles permitem isso? Porque eles se vendem para o sistema. Se vendem. Da mesma forma que Eva se vendeu para o diabo, eles se vendem. E nós pagamos o preço, entendeu? Então é isso que está acontecendo. Esses gigantes, aí os caras olham, nossa, olha lá, o cara miniatura. Não, esses caras que se transformaram em gigantes são caras normais, nós é que somos pequenos. Então aí está o filme para você, ó.
pequena, grande vida. E eles já estão dizendo no próprio filme o tamanho da humanidade. Que eles, no próprio filme, no próprio filme, já estão falando o tamanho da humanidade. Que eles querem chegar, olha lá, ao tamanho de 13 centímetros. Eles querem que você tenha 13 centímetros, que os seus filhos tenham 13 centímetros de altura. Que delícia, hein? Então, é isso que eles querem fazer com a humanidade. Ó. E depois vão lá e colocam uma cúpula impedindo você de sair daqui. Que maravilha, né? Que maravilha. Então, aí quando eu falo o mundo jaz do maligno, é isso aí, meu irmão. É isso aí. Esse é o nível, tá? E aí você começa a ver a Arca de Noé imensa. Você começa a ver o túmulo de Noé de 9 metros, né? Que não condiz com a humanidade. Por quê? Porque estão reduzindo o ser humano. Simples assim, tá? E você vê seres humanos gigantes. Aí o povo, não, isso não existia no passado. Não, imagina. Isso não existia no passado. Não, realmente não existiam, né? E, cara, a coisa vai ficando colossal. Isso aqui é muito maior, tá? E o ser humano de 60 metros não é os gigantes. Não é os gigantes. Os gigantes tinham 2.000 metros de altura. Eram os colossos, ok? Colossos tinham 2.000 metros de altura. Os seres humanos com 60 metros é o tamanho normal, tá? Então olha aí para você ver mais ou menos o tamanho aí dos seres humanos, né? A gente fala, a gente explica, mas parece que as pessoas não querem acreditar. Olha só a história, olha o tamanho do ser humano comparado com os outros aqui. Aí, deixa eu pegar aqui mais ou menos a ideia aqui para você, tá? Vamos lá, olha só. Portas gigantes, ok? E, né, tá aí as evidências. Então, o que acaba acontecendo é o seguinte, tá? Voltando aqui para a estátua de Nabucodonosor, vou abrir ela aqui de lado, né? O ser humano tinha 60 metros, em alguma lacuna reduziu o tamanho. Nós tivemos um dos últimos tamanhos, que foi o sangue de cobre com 4 metros, agora é o sangue de ferro, e o próximo é ferro misturado com barro. Que maravilha, né? Então, meu irmão, o que eu estou dizendo para você é que o diabo só está ferrando com a nossa vida. É só isso que ele está ferrando. Só isso. Você não acha que esse ser tem poder? O seu pastor, ele fala assim: eu venci o diabo, eu venci o coisa ruim, eu fui no inferno, matei o coisa ruim e voltei. Ele não fará nada na sua vida. Não, ele fez na sua vida, ele arrancou tudo. Tudo que você tinha, todo o seu futuro foi roubado de você. Sua única saída desse planeta de merda é crer em Jesus, porque não tem mais o que fazer, cara. Tá entendendo? Por causa disso aí, ó. Porque o diabo tem tecnologia, assim como os anjos caídos, e eles fazem para o mal. Porque eles querem destruir a criação humana. Eles querem pegar a criação de Deus, que é a humanidade, destruí-la, levar num nível de verme, de chorume, para poder falar que, tá vendo, Deus, a sua criação é uma merda. Não, não é. Vocês mexeram na minha criação. Então esse é o nível de maldade. Inclusive, cara, tem um filme que fala muito sobre isso, ó. Tem um filme que fala exatamente sobre isso, tá? Exatamente sobre isso, que é esse filme aqui, ó. A Tumba do Diabo, tá? Que mostra exatamente sobre isso. O quão mal é os anjos caídos, você não faz ideia, tá? Então, assim, olha o nível, tá lá, tá vendo? A gente fala, as pessoas parecem não querer acreditar. E aí os caras tomam isso aqui no mercado, tá? Pra poder rejuvenescer. Aí eu falo sobre isso aqui, ó. Aí eu falo sobre isso aqui, ó. Ouro coloidal, prata coloidal, olha só. Prata coloidal, ouro coloidal, cobre coloidal. Eu falo sobre isso aqui para você não precisar comprar aquela porcaria. Olha aí, tá vendo? E no meu caso, eu só uso a prata. Eu não uso o ouro, tá? Eu uso a prata. E no meu caso, eu mesmo produzo a minha prata, tá? Aí, claro, né? Eles vão inventar um monte de mentiras para você. O ser humano papai Smurf. É claro, continuo acreditando na ciência. Eu já desmenti isso aqui dentro do meu curso, tá? Isso aqui é uma doença que o cara tem na família dele, que não tem nada a ver com a prata coloidal. Mas não, claro, fica tranquilo, meu irmão. Fica tranquilo, acredita nisso, tá? E aí, olha só, por que você acha que tanto a prata e o ouro coloidal faz bem para a saúde? Por que você acha que isso aqui é real, ó? Por que você acha que isso aqui é real? Por que você acha? O que acontece com o ser humano quando ele começa a melhorar
o sangue dele. Quando ele começa numa tentativa infame de voltar ao padrão, a restabelecer o DNA original, o que acontece? Cura. Simples assim. Tá? Então tá aí a ideia. Lembrando que eu não sou médico, só estou dando minha opinião aqui. Né? Procure um médico de sua preferência, claro. Né? Símbolo da medicina. Ah, maravilhoso, que delícia. Ah, que delícia. 2 cobras se enrolando, né? E o pirulito de Baal. Ah, que maravilhoso. Realmente faz muito sentido para mim mesmo. Maravilhoso, né? Realmente, ó, que coisa maravilhosa, né? Só por isso aqui eu já senti um tesão, né? O tesão do túmulo, né? Esse é o tesão que eu senti aqui. Então, basicamente é isso. Bom, qual que é a ideia do vídeo de hoje que eu queria passar aqui para você, tá? Esse filme Pequena Grande Vida, eu recomendo que você assista, mostra como eles reduziram o tamanho da humanidade. E como a próxima humanidade que vai nascer agora, depois dessa terapia genética, vai ter um tamanho miniatura. Tá entendendo? É simples, meu irmão. É simples. Ou você está com Cristo, ou você está com o diabo. Não tem o isentão, não tem o em cima do muro. Deus cospe o em cima do muro. Ele mesmo fala isso. Por você não ser frio. Não, vamos lá. Olha só. Frio e quente. Apocalipse. Olha só. Frio e quente. Só para você ter mais ou menos uma ideia. Conheço as tuas obras. Não dá para esconder nada de Deus. Que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio e quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomilatoei da sua boca. Estou a ponto de cuspi-lo da minha boca. Está entendendo? Então Deus odeia gente indecisa. Ou você está com o diabo, ou você está com Cristo. Eu estou com Cristo, meu irmão. Então essa é a ideia. E aí, é o que eu falo. Inclusive, ó, ao tamanho de Adão. Eu não sei se eu falei sobre New Gênesis Evangelion aqui, mas no próprio anime fala que Adão tem 60 metros. Tá? Assim como nos apócrifos falam também, no próprio anime você vê o tamanho do ser humano comparado aos gigantes do passado. E você vê, né, isso aqui na verdade é Lilith, tá? Mas você vê o tamanho do ser humano no passado, olha só. E esse aqui, ó, é o Adão primordial de 60 metros. E no próprio New Gênesis Evangelion, você vê o seguinte, que quem está tentando destruir o mundo são os anjos caídos, que têm 60 metros de altura. E eles lutam contra esses anjos, ok? E aí, isso vai mostrando, o anime é cheio de mensagens subliminares, tá bom? Então, só para tu ter mais ou menos uma ideia aí das coisas que nos é apresentada. Bom, eu espero que essa Red Pill beirando a Black Pill possa trazer informação útil para você. Se você quiser aprender sobre esses assuntos aqui, infelizmente eu não posso mais publicar esses vídeos, tá? Esses vídeos aqui, infelizmente eu não posso deixar eles no ar, tá? Mas se você adquirir o meu trabalho, né, por exemplo, o conteúdo premium, você vai ter o meu suporte. E de repente eu posso trazer para você essas informações de forma relativizada, eu não posso afirmar nada, mas de forma relativizada. Então quem quiser participar vai ter links aí na descrição, mas infelizmente eu não posso trazer. Eu conheço a elite mundial muito bem, eu sei até onde eu posso pisar, né? Então, de repente, do lugar que eu estou, se eu der mais um passo, eu caio no precipício. Então, não dá. Então, assim, fica aí a critério de vocês, tá? Mas olha só o tamanho do ser humano. Então, assim, na minha visão, eu posso estar errado, claro. Tudo que eu falei pode ser mentira, claro, maravilhoso, né? Mas, assim, na minha visão, não se trata de reinos, e sim do sangue e da estatura humana, da glória humana que foi destituída. O ser humano podia voar, o ser humano podia conversar com os animais, o ser humano podia levitar os objetos, podia comunicar com telepatia e telecinese. O ser humano, cara, sabe esses super-heróis que você vê no passado? O ser humano fazia tudo isso, cara. Só não soltava teia pelas mãos, mas fazia tudo, voava, fazia tudo. Né? O ser humano tinha capacidade de produzir até eletricidade. Tudo isso foi perdido. Já imaginou um ser humano de 60 metros podendo voar, mover as coisas? Não, sério, olha só. Deixa eu ver se é esse. Não, não é tão estranho, não. Acho que é Manhattan, acho que é isso. Você vê o que? É basicamente isso aqui, ó. Basicamente isso aqui, ó. O ser humano, né? Conseguindo trabalhar em cima das coisas. Quando Deus fala, vós sois deuses, o ser humano ele tem a capacidade
né? É um anime meio pesado, tá, pessoal? Não recomendo que você veja algumas partes, não. Mas basicamente, o ser humano ele é imenso, né? Então, assim, é o que a gente sempre diz, né? E aí fica a seu critério, né, naquilo que você quer acreditar. O tempo todo eles vão nos mostrando como era a humanidade, o que eles vão fazer com a humanidade, transformar o ser humano em um ser de praticamente 12, 13 centímetros. É o que eles querem, né? Então é basicamente a ideia deles. Vou ficando por aqui. Sou Humberto Volts. Espero que esse vídeo tenha agregado valor à sua vida. Fique na paz.